Isaías, capítulo 43, nós vamos ler os versículos de 1 a 13. Isaías 43, de 1 a 13. A essa altura você já reparou que à noite eu tenho visitado este livro em combinação com as pregações feitas pela manhã. Peço que você tenha isso em mente e que você acredite isso ao fato de que a Escritura, no fim das contas, tem um único autor, que é o próprio Deus. Ele usou instrumentos humanos, mas a autoridade da Escritura vem, inclusive, do fato de que o seu autor, de fato, é o Senhor Deus, que, através de seu Espírito Santo, usou instrumentos humanos para registrar a sua palavra. E como orou agora o pastor Jonatas, nós precisamos resgatar o conceito do alto privilégio que é poder ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Isso é tão comum nas igrejas, não é? Recitamos textos, lemos versículos, ouvimos a pregação na palavra de Deus, e a nossa tendência é simplificar essa situação como se isso fosse algo menos que um grande milagre da graça. Esse livro é a palavra de Deus, é isso que cada cristão que já pisou esse planeta e que é verdadeiramente um cristão crê. É isso que esta igreja crê. O Senhor é tão poderoso que fez registrar a palavra dele, fez traduzir a palavra dele sem que ela se perdesse. Não vá atrás dessas pessoas que dizem que há inúmeras versões contraditórias da Bíblia. E se você tiver alguma dúvida e você não é membro dessa igreja, venha para a Escola Bíblica Dominical que você vai aprender bastante sobre isso. Só não vá atrás de qualquer pessoa que tenha muitos seguidores em qualquer mídia social e que fala coisas das quais não entende, que não estudou e cheia de preconceito. Essa é a palavra de Deus que Deus tem usado para salvar vidas ao longo de toda a história da igreja, para produzir avivamentos, para modificar a vida de famílias, de cidades e de países inteiros. É o que nós vamos fazer agora, vamos ler a palavra de Deus. E acho que para ser consoante ao que eu acabei de falar, eu vou pedir que você fique de pé. Não é um hábito nosso aqui, mas hoje vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, para que você fixe bem aquilo que foi dito agora. Isaías 43, de 1 a 13, diz assim a palavra. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu os amei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos.
agindo eu, quem o impedirá? Essa é a palavra de Deus. Amém. Podem assentar. O tema da nossa mensagem é Cristo, o resgatador implacável. Essa palavra às vezes é usada em títulos de filme. Perseguição implacável, resgate implacável, e você põe aí o que você quiser. Às vezes não está no título original, mas na tradução para o título usado no Brasil acaba ficando assim. Por que eu coloquei aqui implacável e atribuí essa palavra à condição de Cristo como resgatador? A palavra implacável vem do latim, implacabilis. Você não precisa lembrar dessa palavra daqui a 5 minutos, se não quiser. É algo que não pode ser aplacado, não pode ser acalmado. Por extensão, não pode ser detido. Guarde isso aí, porque a gente volta a esse conceito depois. Uma pergunta para você, e é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que não está se pedindo realmente que você perca tempo respondendo a pergunta, mas ela quer levar você a uma reflexão a respeito do assunto que ela aborda. A pergunta é: Deus pode ser obrigado a alguma coisa? É uma pergunta retórica, não é? Deus pode ser obrigado a alguma coisa? Seguindo, quem obrigou Deus a nos amar? Você já pensou sobre isso? Deus não pode ser obrigado por ninguém a coisa nenhuma. Mas quem obrigou Deus a nos amar? Quem obriga Deus a manter sua palavra hoje para com seus filhos? Nós lemos essa palavra, vivemos de acordo com essa palavra. Essa palavra, quando entra na nossa vida, traz bênçãos, traz benefícios, traz muitas coisas, mas também traz dificuldades, traz obstáculos, traz tentações que antes nós não sofríamos e agora elas estão diante de nós. Quem obriga Deus a manter a palavra dele, a palavra que ele deu? Em Romanos 11, a mesma carta que temos lido de manhã, nos versos 34 e 35, Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Você guardou aí o implacável, agora guarde essa pergunta. Se ninguém pode obrigar Deus a nada, se ninguém pode cobrar nada de Deus, o que o obrigou a nos amar e a manter-se fiel a cada promessa que ele nos fez? Indo para o nosso texto, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Olha as expressões do texto, não tenha medo. Essa segurança de alguém que chega perto de você e diz, não tenha medo. Qualquer um dos irmãos e irmãs que estão aqui e que se lembra da sua idade de criança, talvez se lembre das vezes em que seu pai, sua mãe ou alguém responsável chegou perto de você numa situação de aflição e disse, não precisa ter medo. Eu sei que nós pais, às vezes, e as mães também, somos muito incompetentes para isso. Não é? Você fala, não tenha medo do trovão, é só um trovão, bah, aquele negócio assim, e a criança olha para aquilo, olha para você, e ela não sabe a quem que ela acredita. Uma vez a gente tinha se mudado para uma casa e ainda estava em construção, não tinha conseguido colocar os vidros nos basculhantes, nas janelas. E aí caiu uma tempestade. Começou a cair aquele vento. E a gente estava assistindo um telejornal desses aí, né? E a Evelyn, minha filha mais velha, é pequenininha, estava sentada comigo. Ela olhou para o lado assim e eu falei, querida, um trovão, uma chuva dessa, ela não derruba uma casa assim, naquele exato momento. Num timing perfeito, a matéria lá no jornal mostrou uma avalanche de chuva com casa derrubando, caindo num rio assim. Ela cresceu o olho, eu olhei para aquilo lá e... O que eu digo para ela agora? Ainda assim eu a abracei
e já que eu não podia dizer muita coisa naquele momento, melhor foi ficar abraçado com ela ali, e com a outra filha, com a Ingrid, né? E dizendo a ideia, não tenha medo. Talvez um pai ou uma mãe humanos não possam segurar por muito tempo essas coisas, por mais que a gente queira, nossas condições, nossas capacidades são limitadas, mas aqui quem está dizendo é o Senhor, não tenha medo. E também, você é meu, isso é eleição, isso é a escolha soberana de Deus. A escolha de Deus deveria nos dar segurança, não deveria ser matéria para aflição, não deveria ser matéria para discussão, para briga teológica. Não tente impor essa doutrina a alguém que não crê na eleição incondicional. Essa pessoa não vai entender com facilidade. Não é fácil entender e, na verdade, nunca entendemos completamente. O fato é, e isso nós sabemos, pelo que a Escritura diz, que o Senhor não estivesse escolhido pecadores de entre pecadores, ninguém seria salvo, porque nós nunca escolheríamos Deus. Pense apenas numa coisa, depois de salvo, depois de crente, talvez depois de uma cura milagrosa, depois de um livramento maravilhoso, você ainda luta com pecados que traduzem a sua dificuldade de amar e de andar na presença desse mesmo Deus que salvou você. Agora imagine, não crente, você que não nasceu na igreja, talvez se lembre disso. Por que você escolheria Deus? Por que você se sujeitaria a Ele? Eleição, você é meu, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Então esse primeiro verso traduz isso para a gente. Não tenha medo, eu escolhi você e você é meu. Verso 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Essa parte da profecia de Isaías, e você pode notar isso na versão que nós usamos aqui na igreja, ela é poética. Isso aqui não está dizendo que a pessoa não vai sofrer situações ou que essas coisas miraculosas vão acontecer. De fato, elas aconteceram algumas vezes. Quando Deus quer livrar, nem o fogo, nem a água acabam com você. Vide os amigos de Daniel naquela fornalha ardente lá em Babilônia. Mas não é esse o modo como Deus costuma agir na maioria das vezes. A poesia dessa parte de Isaías, que aliás tem uma grande parte do seu texto, da sua profecia, em estrutura de poesia, ela está dizendo que Deus vai estar com você em todo tempo e situação, não tenha medo. Você vai atravessar aquela situação, e aquela situação não vai ser capaz nem de separar você de Deus, nem de colocar em risco as promessas que Deus fez a você. Não será capaz de fazer você sair envergonhado. Foi por isso que os amigos de Daniel, ameaçados pelo rei Nabucodonosor, talvez o mais significativo imperador de Babilônia, preferiram a fornalha. Quando o rei disse, olha, vou dar mais uma chance de vocês adorarem essa estátua aqui que eu erigi, e eles disseram, olha, o nosso Deus tem poder para nos livrar do fogo aí da tua fornalha, mas fica sabendo que se Ele não nos livrar, nós não nos curvaremos à tua estátua, nem te obedeceremos. E não tem poder maior do que esse, o poder de dizer, faça o que você quiser, eu prefiro ficar com Jesus. Lembra de uma canção assim? Amigos me convidam para a igreja, eu deixar. Lembra disso? E o coro diz, eu prefiro ficar com Jesus. A simplicidade dessa canção traduz boa teologia. Os amigos de Daniel preferiram ficar com Deus. Eles passaram para o rei, aquele imperador que podia destroçar, e o fez, outros impérios. De repente se viu completamente desarmado e impotente quando eles disseram, olha, nós preferimos estar na fornalha e morrer lá com Deus do que ficar contra Deus no teu palácio. Proteção em todo tempo e situação, a presença de Deus. Verso 3 e 4. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. É o valor que Deus dá ao seu povo. O Criador Redentor valoriza o seu povo. E isso que está aqui cumpriu-se de fato, porque quando o povo de Israel teve que retornar do cativeiro babilônio, a Pérsia
ela invadiu o Egito, ela invadiu a Etiópia, ela acabou com aqueles impérios que podiam significar oposição, ela foi crescendo e acabou sendo o cenário e o governo de Ciro, Medo-Persa, que fez com que os judeus retornassem depois do cativeiro. Mas muito mais do que isso, é o fato de que esse texto transmite a ideia de que Deus realmente está empenhado pelo seu povo. O Criador Redentor valoriza aquilo que ele conquistou, que ele elegeu, que ele escolheu para si mesmo. Versos 5 e 6. Não tenha medo, novamente, repete-se a promessa, não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Isso é resgate e redenção. Esse texto é basicamente uma profecia a respeito do fato de que Deus iria trazer o seu povo de volta do cativeiro babilônico. O que significa que o povo iria para o cativeiro. Porque não haveria resgate, não haveria redenção desse povo se ele não fosse primeiro para o cativeiro. A questão é que esse livro foi escrito cerca de 200 anos antes do Reino do Sul ir para o cativeiro. O apelo foi feito, como você ouviu hoje de manhã, na escola dominical, Jeremias, um profeta que profetizou bem depois, no período em que o cativeiro estava tomando forma, alertou e alertou e alertou, e ainda assim o povo não ouviu. O povo foi para o cativeiro, desobediente que foi a Deus, porém, a promessa de que o povo retornaria, de que Deus não ia trocar de povo, de que Deus manteria a história e a progressão da redenção progredindo, se você me permite a redundância, a promessa está aqui e ela se cumpriu. Resgate e redenção. O cativeiro devolveu o povo de Deus para a terra que Deus tinha dado ao povo, conforme Deus disse que faria. Verso 7, todos os que são chamados, ele continua, né? Devolvam meus filhos, minhas filhas, todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, assim aqueles que formei e fiz. É uma referência à humanidade, é uma referência ao povo de Deus, e ela aqui está falando de propósito. Propósito, eu formei esse povo para a minha glória, eu criei esse povo para a minha glória. A exemplo deles, o povo de Deus na antiga aliança, na nova aliança, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja de Cristo, ela é formada para a glória de Deus. Meu irmão, seu propósito é glorificar a Deus em tudo que você faz. Não é essa a resposta à pergunta do breve catecismo, a primeira? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e usufruir dele para sempre. Dos versos 8 a 10, algo muito interessante acontece. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Que dentre eles, quem dentre eles pode anunciar isto, mostrar-nos as predições antigas? Você viu até agora que predições estão sendo feitas, eu já disse para você, eu já dei um spoiler, de que elas vão se cumprir, o povo tanto vai para o cativeiro, como vai voltar do cativeiro, e agora está dizendo, verso 9, todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Até aqui, o que Deus está falando é, tragam os adoradores de imagens. Você sabe que esses, o povo que é cego, ainda que tem olhos, surdo, ainda que tenha ouvidos, no livro da profecia de Isaías, são aqueles que se igualam ao ídolo que eles adoram. Que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não tem mãos, mas não se movem. Esses ídolos descritos na profecia de Isaías, como sendo ídolos que precisam que você coloque sobre um andor, sejam firmados para não cair, têm que ser carregados. O ensino das Escrituras em Isaías e no livro dos Salmos é que aqueles que adoram esse tipo de coisa acabam se tornando iguais aquilo que adoram. Aliás, irmãos, nós nos tornamos sempre parecidos com aquilo ou aquele a quem adoramos. Nós adoramos Jesus, nós adoramos Cristo,
Nosso alvo é ser semelhantes a Cristo. O trabalho do pastor, o trabalho do irmão, da irmã dentro da igreja, qual é? É tornar o seu irmão, a sua irmã, cada vez mais parecido com Cristo. Nós nos tornamos parecidos com aquele a quem adoramos. Então Deus está chamando os povos que não são Israel. Tragam as nações. Agora pergunta quem dentre eles é capaz de falar sobre predições antigas que são dadas e que são cumpridas. Tragam as testemunhas, justifiquem isso aí, para dizer assim, olha, viu, é verdade. E aí o verso 10, vocês são as minhas testemunhas. Aqui Deus volta a falar com o seu próprio povo, o povo da aliança. Vocês são as minhas testemunhas. Os outros povos não são minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, vocês que vão para o cativeiro por causa da desobediência, vocês que retornarão do cativeiro por causa da minha graça, minha bondade e minha promessa, vocês é que são minha testemunha. Os outros povos não têm nada para dizer a meu respeito. Eles vão falar tolices, eles são incapazes de falar de promessas antigas que foram mantidas. E, irmãos, quando nós falamos das Escrituras, quando falamos do Evangelho, falamos das promessas de Deus, a maioria das pessoas fora da igreja, aquelas que não são cristãs, se dividem em dois grupos. Aqueles que não acreditam em nada disso e aqueles que estão interessados apenas nas promessas que resolvam os seus problemas. Ou aquilo que elas julgam que são os seus principais problemas. E você talvez tenha alguma luta ao compartilhar o Evangelho da graça de Cristo, mostrando para as pessoas que o que Deus prometeu antes, Ele cumpriu, o que Ele promete agora, Ele vai cumprir. Cristo vai voltar, Cristo vai retornar. Nós aguardamos Cristo dos céus, e quando Cristo voltar, será uma alegria. Quando Cristo voltar, será glória, mas também será terrível para todo aquele que não confiou em Cristo. E você fala sobre isso, e eles, não. Isso aí é muito legal. Não, eu até gosto das músicas que vocês cantam, mas isso aí é outra coisa, isso aí ninguém sabe. E o que Deus está dizendo é o mesmo que Ele disse aqui. O que você sabe? Você não sabe nada. Agora a igreja imperfeita, a igreja que tem defeitos. Nós somos imperfeitos. E nós sabemos disso, não é? Ainda bem que Deus ama o imperfeito, não é? Ainda bem que Deus ama o defeituoso, porque senão nenhum de nós seria salvo. Mas nós somos as testemunhas, assim como Israel antigo era testemunha, a igreja, que é formada de judeus e gentios, nós fomos enxertados, né? A oliveira brava foi enxertada na oliveira original, para usar a figura bíblica. Vocês são minhas testemunhas, vocês foram escolhidos por mim, vocês sabem, vocês entendem que eu sou Deus, antes de mim não houve Deus nenhum nem haverá. Entende o que Deus está falando? Vocês serão o meu povo. Ainda que desobedecendo tenham que ser corrigidos no cativeiro, eu vou trazer vocês de volta. Isso é proximidade e testemunho. Nós temos proximidade. Eu ia usar a palavra intimidade aqui, mas ela é uma palavra perigosa, né? Irmão, nós temos que ter intimidade com Deus. O que significa isso, no fim das contas? Eu me lembro agora está com o Senhor, saudoso John MacArthur, primeira vez que eu ouvi, aqui no Brasil, e ele contando que ele estava conversando com um pastor amigo dele lá, que de repente disse para ele que Jesus aparecia. Disse esse camarada, Jesus aparece quando eu estou fazendo minha barba, e nós ficamos conversando. E quem viu alguma coisa do John MacArthur sabe como é que ele era, né? Ele falou assim, você está dizendo que Jesus aparece para você, e você consegue continuar fazendo a barba? Porque se Jesus aparecesse, você ia largar tudo para cair aos pés dele. Que barba, que nada. A coisa mais maravilhosa, nada é mais maravilhoso que ele. E esse camarada vem com esse caô. Caô é uma palavra que a gente aprende no seminário, eu não sei bem quando. Proximidade e testemunho. O povo de Deus é próximo de Deus. O povo de Deus tem testemunho de Deus. Meu irmão, pensa bem, você carrega o nome de Jesus. O que a pessoa vê em você, ela atribui a Jesus. O que a pessoa vê nas suas decisões, o que a pessoa vê no modo como você vive, nas escolhas que você faz, ela vê Jesus ali.
Cada um de nós não tem como evitar isso. Nós vamos passar a imagem de Jesus, que será de acordo com o que está revelado aqui, ou será uma imagem desfigurada do nosso Salvador. Proximidade e testemunho. Finalmente, versos 11 a 13, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Isso aqui eu quis chamar e chamei de o fator oculto. Por quê? Porque quando você lê Isaías 43, as promessas de Deus são maravilhosas e a gente se perde no não tenha medo. A gente se perde no quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando você passar pelos rios, não vão submergir você. Quando você passar pelo fogo, não será queimado. É isso que eu quero. Senhor, é isso que eu quero. A gente se perde aqui. A gente se perde nas promessas. Eu dou o Egito para o seu resgate, eu dou a Etiópia, eu dou Sebá, eu dou homens para ter você para mim. O Senhor me valoriza muito, olha como eu sou valioso. Eu chamei de fator oculto, porque olha só, eu vou ler só as partes que vão mostrar para você aquilo que parece estar oculto para a gente, a partir do versículo 1, e vou pulando. Então talvez você não entenda bem a leitura, mas você vai entender o que eu quero dizer quando eu falo fator oculto. Assim diz o Senhor, eu o remi, eu o chamei, você é meu, eu estarei com você, eu sou o Senhor seu Deus. Eu dei o Egito, para que você fosse meu. Você é precioso aos meus olhos, porque eu o amo, eu darei homens por você. Eu estarei com você, já estou no verso 5. Eu trarei a sua descendência, eu ajuntarei desde o ocidente. Verso 6, direi ao norte. Tragam os meus filhos e as minhas filhas. Verso 7. São chamados pelo meu nome, os que eu criei, para minha glória, eu formei, eu fiz. Versículo 10. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são meu servo, a quem eu escolhi. Para que vocês creiam em mim, entendam que eu sou, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Verso 11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei a salvação, eu fiz ouvir a salvação. Vocês são as minhas testemunhas, eu sou Deus. Verso 13, eu sou, minhas mãos agindo eu, quem impedirá? Esse é o fator oculto, não é Israel, não são as promessas, não são os livramentos, é Deus. A diferença e tudo que tem peso nesses 13 versículos é Deus. É isso que nós queremos. Tudo que tem é maravilhoso, mas é Deus que nós buscamos, porque Deus é a razão, Deus é a sustentação, Deus é que faz com que esse texto tenha sentido e mais, autoridade sobre as nossas vidas. Não são as coisas que estão ali. É Deus. Então, caminhando para o final, Deus é implacável tanto na sua ira como na sua redenção. Você viu aí um Deus que não pode ser detido, não pode ser parado. Ele disse, eu vou buscar vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou chamar e vocês virão, os povos devolverão vocês. Você viu? Verso após verso é Deus dizendo, vocês são meus, eu escolhi vocês são minha testemunha, eu vou trazer vocês de volta. Agindo eu, quem vai evitar isso? Quem vai impedir isso? Deus é implacável, tanto na sua ira como na sua redenção. Naum, capítulo 1, versos 2 e 3, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são a poeira dos seus pés.
Irmão, você não quer um Deus diferente desse. Você não quer um Deus maricas. Você não quer um Deus que não é Deus. Você não quer um Deus que é um velho, que não faz nada, que fica sentado num trono do universo e que não tem poder, que não decide, que não escolhe. Se ele for escolhido, que sorte a dele. Você quer esse Deus aqui. Porque esse Deus que é tardio em irar-se, esse Deus que é implacável na ira, ele também é implacável na sua redenção, quando ele resolve resgatar. Segundo, Deus em Cristo satisfaz sua própria justiça e sua ira. A justiça de Deus é justa. Perdoe a redundância. A ira de Deus é justa. O problema é que a gente quer olhar a ira de Deus como a gente olha a ira da esposa quando você pisa no chão que ela acabou de passar o pano. Por que vocês estão rindo aí? Parece que vocês conhecem a experiência. Não, a ira de Deus não tem nada a ver com a ira humana, por mais que a ira humana às vezes seja justa. Eu só vou ler o texto de Romanos 3, 21 a 27. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, uma redundância, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. É Jesus quem aplaca a ira de Deus, quem desvia a ira de Deus. Em Cristo, Deus satisfaz sua própria justiça e ira, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a justiça dele, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo em que Cristo morreu na cruz, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Nós dependemos daquilo que Cristo fez, totalmente. A gente tem que se orgulhar de quê? Se ufanar de quê? De coisa nenhuma. Deus em Cristo satisfaz sua própria justiça e ira. 3. Cristo é o nosso resgatador, poderoso, invencível e determinado. Cristo é exatamente a descrição que você viu no capítulo 43 de Isaías, de 1 a 13. Cristo é aquele que vem e vai levar para si todos aqueles por quem ele morreu. Nenhum deles ficará para trás. Nenhum. Ele guarda a sua promessa. Ele cumpre, agindo ele, quem impedirá? O Senhor Jesus faz eco a isso quando, um pouco antes de subir aos céus, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo é o nosso resgatador poderoso, invencível e determinado. Colossenses 1, 13, 14, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. E se você quiser mais provas, Atos 20 e 28, Paulo dando orientação aos presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cristo deu o seu sangue por nós. 1 Coríntios 6, 20, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. 1 de Pedro 1, 18, 19, que já foi lido aqui, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Meu irmão, toda figura de compra no Novo Testamento que se refere a Cristo e a nós significa um resgate, como aquela pessoa que vai num mercado de escravos e estão os escravos ali sendo vendidos e essa pessoa compra aqueles escravos e eles passam a pertencer a ela. Cristo nos libertou, Cristo nos redimiu, Cristo foi o nosso redentor, porque Ele nos comprou, só que Ele não nos comprou com ouro e prata, Ele nos comprou com o seu próprio sangue, ou seja, com a sua própria morte, para que nós fôssemos resgatados
da escravidão ao pecado e também do justo juízo de Deus sobre o pecado. Finalmente, todos os benefícios da salvação têm o mesmo garantidor, Cristo, que é o fator oculto. As pessoas vão ver você, vão ver a sua vida, e se você é um crente maduro, elas vão ver a sua segurança, elas vão ver que você chora, que você sofre, mas que você se volta para Cristo. Elas vão ver que você abre mão de privilégios ilícitos e até alguns lícitos, mas que trariam desonra a Cristo, e elas vão ver Cristo nesses atos. Meu irmão, como eu já disse aqui, vou repetir, você precisa ser Cristo para o seu irmão. Minha irmã, você precisa ser Cristo para a sua irmã. Nós precisamos ser Cristo uns para os outros. Como? Na medida em que nos parecemos com Cristo, agimos como Cristo, o Espírito de Cristo está em nós, nós nos colocamos a serviço, como Cristo se colocou a serviço de todos nós, fazendo-se servo, indo até a cruz, morrendo morte de maldição. Cristo é o garantidor da providência, o governo de Deus sobre nossas vidas, mesmo nos momentos em que isso não nos é muito agradável ou não está de acordo com o que nós gostaríamos que fosse. Cristo é aquele que é o fator principal nas respostas às nossas orações. As nossas orações são feitas em Cristo, confiamos em Cristo, oramos em nome de Cristo, e é Ele quem administra isso. Cristo é quem nos dá segurança quanto à salvação. Esse garantidor, esse resgatador implacável, que determinou-se a nos salvar, Ele nos assegura a salvação. E, finalmente, Cristo é a base da esperança da glória futura. A sua esperança, a minha esperança na glória eterna, nos novos céus e nova terra, não pode ser frustrada. Não há como nós sermos envergonhados disso. Porque Cristo, o nosso resgatador implacável, é o garantidor também disso, desse benefício. Portanto, irmãos, rendamos a Cristo o que lhe é devido, adoração. Rendamos a Cristo louvor e proclamemos o nome de Cristo, porque perto de mim e de você sempre haverá pessoas que estão desesperadas. Não pense que toda pessoa desesperada está pronta para pular do alto de um prédio. Há pessoas desesperadas empurrando um dia depois do outro, tentando desesperadamente achar significado na sua vida. De vez em quando, alguma tragédia, algum infortúnio traz o significado da vida como sendo algo sem valor. Daqueles que têm Cristo, ainda que sofram, ainda que derramem lágrimas, ainda que sejam queimados pelo fogo, não serão queimados pelo fogo da ira de Deus. Ainda que sofram a submersão em meio a muitas batalhas e podem perder até a sua vida. Você já imaginou o que é perder a vida por causa de Cristo Jesus, como acontece com tantos irmãos nossos por quem oramos ainda há pouco? A violência que essa pessoa sofre, a injustiça que ela sofre na mão de outros homens, até que vem um golpe final, e naquele golpe final, a mão que aparece segurando a mão dela é a mão de Jesus. Você entende isso? A gente vê a grafia do sofrimento, porque é o que está diante de nós. Mas no último golpe, no último momento, no momento em que os olhos se fecham para aqui, a mão está segura na mão de Jesus. Porque Ele é um resgatador implacável, Ele não tem coisa nenhuma, poder nenhum, nem no céu, nem no inferno, nem acima da terra, nem debaixo dela, que possa impedir Jesus de salvar você, de levar você até onde Ele quer que você esteja. Novos céus na nova terra, apegue-se a Ele, proclame a Ele, porque Ele é um resgatador implacável. Ele não vai soltar a sua mão de forma nenhuma. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Tu és maravilhoso. Nós engrandecemos o Teu nome. Senhor, é tão pequeno o nosso olhar para Ti, Senhor. É tão pequena a nossa percepção da Tua grandeza. Olhamos para Cristo e ainda deixamos que um monte de entulho das nossas preocupações, das nossas dúvidas, dos nossos afazeres, dos nossos entretenimentos, permitimos que essas coisas caiam por cima, perdemos a visão de como Cristo é glorioso, de como Ele é majestoso, de como Ele é soberano, de como Ele é poderoso, de como Ele cumpre fielmente a promessa quando Ele diz: ninguém as arrancará da minha mão. Ó Deus, ajuda-nos a ver Cristo
com maior clareza, Senhor. E que nessa contemplação de Cristo, que começa na palavra que temos diante de nós, e somos conduzidos pelo Teu Espírito Santo nisso, que nessa contemplação de Cristo nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Que nossos irmãos possam ver Cristo em nós, que o mundo possa ver Cristo em nós, até que finalmente, naquele dia em que o Senhor nos chamar, ou quando Cristo voltar, nós finalmente veremos Cristo, Senhor. Então tudo que ainda não era, passará já a ser. Concede, Senhor Deus, que qualquer pessoa nessa noite esteja ao alcance dessa mensagem aqui ou pela transmissão. Renda-se aos pés de Jesus se ainda não fez e experimente a segurança que é ser salvo por Jesus Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém.